Olá pessoal, professor Samuel aqui e hoje eu vou fazer uma revisão completa de uma das provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vou resolvê-la completa aqui para você se preparar para a prova que está chegando. Vou dar dicas de como encontrar as respostas corretas, de como revisar os conteúdos. Vocês vão ver que na maioria das vezes as questões, as respostas já estão no próprio texto, elas têm toda essa dinâmica, essa estratégia. Então, me acompanha aí para não perder. Então, já estamos aqui na prova. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu acho que sim. Bom, para quem ainda não conhece, a estrutura da prova é essa estrutura aqui, né? Você tem que preencher as suas informações pessoais. Depois vai ter o cartão resposta também. Mas isso aqui vocês vão tirar de letra, né? Só prestar atenção para preencher direitinho aí. Essa aqui é uma prova de 2024, do nível 4, né? Ou seja, do ensino médio. E vamos para a prova, para não perder tempo. Questão número 1. Vistos da Terra, representado pela letra T, o tempo decorrido para que planetas retornem à mesma configuração no céu é conhecido como período sinódico. No esquema a seguir, fora da escala, temos em T igual a zero, né? Ou seja, aqui Marte M em oposição. O planeta Marte está em oposição em relação à Terra. Tá? Eles estão alinhados aqui com o Sol. Devido à diferença entre os dois períodos orbitais, o período da Terra mais curto, uma nova oposição de Marte só acontecerá cerca de 780 dias depois da primeira, ou seja, a Terra ela gira mais rápido ao redor do Sol aqui, enquanto Marte demora um pouco mais para dar uma volta completa. Por causa disso, só vai acontecer esse fenômeno de novo 780 dias depois de ter acontecido pela primeira vez. Aí vem aqui é mais um comentário, né? O período sinódico S pode ser calculado através da seguinte fórmula: 1 sobre S igual a 1 sobre o período 1 menos 1 sobre o período 2, né? São os períodos dos planetas analisados, ó. No nosso exemplo, esse exemplo que eles calcularam aqui, né? 1 sobre S era 1 sobre o período da Terra, menos 1 sobre o período de Marte, que é igual a 1 sobre 365, que é o período da Terra, né, o tempo para dar uma volta no Sol, menos 1 sobre 687, que é o período do planeta Marte, e isso deu os 780 dias. Ok? Então, isso só explicou como é que fez para chegar nesse valor aqui. E aí vem a pergunta: considere agora um asteroide do cinturão principal de asteroides localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, cujo período orbital seja de 6 anos. Assinale a opção que traz o intervalo de tempo entre duas oposições consecutivas desse asteroide. Ou seja, a gente tem como se tivesse um asteroide, né, aqui bem longe. Vamos colocar aqui a ferramenta de desenho para a gente poder rabiscar aqui um pouco. É como se tivesse, por exemplo, um asteroide aqui, né, e ele está girando aqui ao redor da Terra, né? E está dizendo que, diferente da Terra, o período dele é de 6 anos, ou seja, ele demora 6 anos para dar uma volta. Por causa disso, quanto tempo demora entre uma oposição e outra, né? Aqui para o planeta Marte a gente viu que é 780 dias, né? E lá vai dar quantos dias ou anos? A gente vai ter que responder em anos, as alternativas estão em anos. Então é só aplicar essa equação aqui, só que em vez de ter aqui os 687 dias de Marte, de colocar 6 anos do nosso planeta. Então vai ser 1 sobre S igual a 1 sobre o período da Terra, que no caso seria um ano, menos, vamos colocar em anos, tá? Dividido por 1 sobre o período do nosso planetinha aqui, que é 1 sobre 6. Aqui entra um conhecimento muito importante, que vocês têm que lembrar, prestar atenção, que é a soma e subtração de frações. Tem que fazer o famoso mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 1 e 6 é 6. Agora você vai fazer 6 dividido por 1 é 6 vezes 1, 6. Então aqui vai ser 6 menos 6 dividido por 6 é 1 vezes 1, 1. Então é 6 menos 1 dividido por 6. Então vai ficar 5, ó. Vai ficar 1 sobre S igual a 5 sobre 6. Acho que está muito. Diminuir um pouco a espessura dessa caneta aqui, tá?
Tá meio ruim. Então, 1/s igual a 5/6. Aí que também vem um detalhe muito importante, tá? Nós encontramos que 1/s é 5/6, mas eu não quero saber quanto que é 1/s, eu quero saber quanto que é o s, então eu tenho que inverter essa fração e inverter essa. Então vai ficar assim, ó, o vez de ficar 1/s, vai ficar só s igual ao contrário dessa fração. Muito bem, 6/5. 6/5 é a mesma coisa que 12/10. Concorda comigo? 12/10. Por quê? Se eu multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, vai ficar 12/10. E isso aqui é o quê? É 1,2. Então, já matamos aqui a primeira questão. Foi só aplicar a equação que eles mesmos deram e explicaram ainda como fazer. Então, essa aqui era para ver se o candidato estava acordado. Vamos lá. A Buzz Ballot, não sei se é assim que pronuncia, é o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. O nome foi oficialmente adotado pela União Astronômica Internacional em 1970, em homenagem ao químico e meteorologista holandês Christoph Hendrik Diederik Buzz Ballot. Meu Deus, que nomezinho, hein? A observação dessa cratera foi relatada pela primeira vez em 1965 por uma espaçonave do programa espacial soviético, a Zond 3. Na imagem A, vemos a cratera Buzz Ballot com seu estranho formato oval e sua longa cordilheira central. E na imagem B, temos o gráfico de um perfil topográfico altamente exagerado através da cratera, no sentido sudoeste-nordeste, como destacado na imagem A. Baseado nas informações fornecidas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a opção que contém a sequência correta de F e V. Então aqui tem as imagens, ó. Então tem aqui essa linha aqui, né, de sudoeste para noroeste, sobre a cratera aqui, a Buzz Ballot, e aqui tem o gráfico da profundidade, digamos assim, né, da cratera nessa direção aqui. Então pode ver que aqui é como se fosse esse ponto aqui, né? Então ela sobe um pouquinho, daí vai atingir a profundidade máxima, que deve ser mais ou menos aqui. Daí tem essa cordilheira, que é esse pico aqui, e assim por diante. Vamos analisar as informações. O piso liso da cratera está a cerca de 2,5 quilômetros de profundidade. O piso liso, ou seja, essa parte aqui, ó, é essa parte aqui, tá? Então, ó, se a gente pegar aqui de 0 até aqui, vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, menos 1.000, menos 2.000. Se aqui é 3.000, aqui é aproximadamente 2,5 quilômetros. Então, essa aqui é verdadeira. Então, tem 2,5 quilômetros de profundidade. Essa cratera pode ser observada da Terra através de um telescópio de médio porte. Será? Se você prestar atenção aqui no enunciado, vai dizer o seguinte, ó, que essa cratera está do lado oculto da Lua. Então não interessa o telescópio que você tenha, pode ser o telescópio mais potente de todos, nem precisa ser um de médio porte, você não vai conseguir ver essa cratera com o telescópio, porque ela está do lado oculto da Lua, ou seja, o lado da Lua que fica sempre do lado oposto do que a gente vê. Então, né, você nunca vai ver com um telescópio. Então aqui é falso. E aqui que vem uma dica, tá? Nessas de verdadeiro e falso, quando você tiver em dúvida e tal, ó. Então a gente já sabe duas aqui, a gente tem certeza que a primeira é verdadeira e a segunda é falso. Então a gente consegue eliminar algumas, por exemplo, aqui verdadeiro e falso, ok, verdadeiro e falso, ok, verdadeiro e falso, ok. Então essas aqui já dá para eliminar. Então isso aqui já não é. Aí, ó, observe o padrão, verdadeiro, falso. Aqui a gente tem duas que é verdadeiro e uma que é falso. Então eu vou ter que analisar essa terceira afirmação também. O Sol estava nascendo para a cratera Buzz Ballot. Então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Não faz sentido essa afirmação, porque se o Sol estava nascendo, né? Se o Sol estava nascendo, isso quer dizer que à medida que o Sol vai nascendo, o que vai acontecendo com a luz? Ela vai aumentando e não diminuindo. Então, alguns dias depois, a cratera não ia ficar escura, e ela fica cada vez mais clara. Então, essa afirmação aqui é falsa, né? Se o Sol está nascendo, fica cada vez mais claro e não cada vez mais escuro. Então, a terceira afirmação é falsa. Já matamos a questão, pessoal. Dá para analisar as outras afirmações? Dá, mas já matamos, porque se essa aqui é falsa, a única que pode ser
é a letra C, tá? É a letra C, não tem, ó. Então aqui a nossa. Mas vamos analisar aqui, ó. No perfil topográfico apresentado, a cratera está com cerca de 50 quilômetros de largura. Então, a cratera a gente pode contar mais ou menos daqui até aqui, né? Então, aqui é mais ou menos 10 quilômetros e aqui 60. De 10 para 60 dá 50. Então, isso aqui é verdadeiro. Aí, reafirmar aqui a nossa proposta, né? Ah, no perfil topográfico apresentado, podemos ter cerca de 4,5 quilômetros de altura entre o piso e a borda da cratera. Então, essa cratera tem duas bordas. Tem essa aqui, né, que está de menos 2,5 e vai até mais ou menos meio quilômetro de altura, então aqui dá uns 3 quilômetros de altura. Mas se a gente analisar desse lado aqui, para essa outra borda, vai de menos 2,5 até 2, então aqui dá os 4,5. Então é verdade, tá, pessoal? Moleza essa aqui, tá? Vamos lá. Cometas periódicos ou cometas de curto período são geralmente definidos como aqueles que têm períodos orbitais de menos de 200 anos. Ok, cometas de curto período. Eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da eclíptica e na mesma direção que os planetas, ou seja, eles orbitam mais ou menos no mesmo plano que os planetas ao redor do Sol ali, tá? Ao lado temos uma tirinha cômica com uma conversa ao longo das décadas entre a nossa Lua e um cometa de curto período, ou seja, um cometa que passa rapidinho, tá? Baseado nas informações fornecidas na tirinha, assinala a opção que traz o valor do período orbital do cometa. Vamos analisar? Então a tirinha aqui, ó, essa aqui foi uma passagem aqui do cometa em 1944, ó. Oi, Lua, novidades? Aí a Lua fala nada. Já em 1969, o cometa apareceu de novo e a Lua falou: Cometa, existem pessoas sobre mim, né? Que foi quando teve a missão Apollo, né? Que teve o pouso lá. E o cometa respondeu: Que legal. Aí, em 1994, mais uma conversa. Onde estão as pessoas? O cometa perguntou, e a Lua disse: foram para casa, elas devem voltar logo. E em 2019, o cometa pergunta: voltaram? E a Lua fala: não, e nem limparam a sujeira que deixaram. Tá? E o cometa faz um comentário aqui que as pessoas são mal educadas, né? Porque deixaram o lixo lá. Então, ó, baseado nas informações da tirinha, assinala a opção que traz o período orbital do cometa, ou seja, o período orbital é de quanto em quanto tempo esse cometa passa perto da Lua, né? Então, só você olhar o tempo entre uma conversa e outra da Lua com o cometa. Então, uma das conversas, a primeira conversa foi em 1944, daí o cometa foi embora e ele só voltou a conversar com a Lua de novo em 1969. Qual que é o tempo daqui para cá, ó? De 1969 para 1944 são 25 anos, tá? De 1994 para 1969 também são 25 anos. De 2019 para 1994 também são 25 anos. Isso indica que o período, né, do cometa é 25 anos, né? Demora 25 anos para ele dar uma volta e aparecer de novo aqui. Então a resposta correta é 25. Essa aqui também era, né, só para ver se o candidato estava acordado, né? Vamos lá. Os pequenos corpos do sistema solar, asteroides e cometas, em geral, não têm fontes internas de energia e só são detectáveis por conta da radiação solar que eles refletem ou reemitem termicamente. Uma consequência deste fato é que a energia proveniente do Sol é também responsável em grande parte pelas temperaturas destes corpos. Para corpos sem atmosfera e sem fontes internas de calor, sua maior temperatura possível é obtida supondo-se o equilíbrio entre a radiação que eles recebem do Sol e a radiação que eles emitem para o espaço. O gráfico a seguir traz a maior temperatura que um pequeno corpo teria em função da sua distância ao Sol. As distâncias dos planetas ao Sol foram identificadas apenas como referência de posição, não tendo nada a ver com a temperatura média dos planetas. A partir das informações do gráfico e considerando que no vácuo o gelo de água sublima, passa do estado sólido para o estado gasoso a uma temperatura de 150 Kelvin, assinala a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Ou seja, o gelo ele vai sublimar, né, passar do estado sólido para o estado gasoso acima de 150 Kelvin. O que que isso quer dizer? Que
Ó, daqui para cima, tá? Daqui para cima é gás, beleza? E daqui para baixo é líquido. Líquido não, aqui é gelo, né? Que ele sublima, ó. Lembra lá das aulas de físico-química lá? Ele sublima, ou seja, passa direto do gelo, tá? Gelo para o gás. Mas qual que é a pergunta mesmo? Ó, assinala a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Então, pequenos corpos sem atmosfera, abaixo de 150 Kelvin é gelo, acima de 150 Kelvin é vapor. Então, a partir da órbita de qual planeta que a gente vai encontrar gelo? A partir aproximadamente aqui, ó, da órbita de Júpiter. De Júpiter para baixo é tudo gelo, tá? Nesses pequenos corpos do sistema solar. Então, essa aqui também, moleza, tá? Só interpretar aqui, aqui e aqui, tá? Isso acontece porque esses corpos não têm atmosfera, tá? Então, ah, a temperatura desses planetas aqui, ó, como eu já disse no exercício, não tem nada a ver com isso aqui, porque os planetas, alguns deles, né, a maioria deles, tem atmosferas formadas de diferentes materiais, tá? Vamos lá. Um relógio de sol funciona com base no movimento aparente do Sol pela esfera celeste e no consequente deslocamento da sombra produzida por este quando incide sobre uma haste chamada de gnomon. A sombra do gnomon, a haste sobre o mostrador, indica as horas, tal qual o ponteiro de um relógio. Para funcionar adequadamente, é muito importante que o gnomon esteja paralelo com o eixo de rotação da Terra, ou seja, o gnomon precisa apontar para o polo celeste visível no hemisfério do qual está o relógio de sol. Ao lado temos a imagem do relógio de sol do tipo equatorial, existem muitos tipos, projetado para funcionar somente no hemisfério norte. Repare que a hora central de seu mostrador, o momento em que a sombra indica a passagem do sol pelo seu ponto mais alto no céu, chamado de meio-dia solar verdadeiro, está indicado como 1 hora da tarde. Baseado em seus conhecimentos e nas informações fornecidas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação e depois escolha a linha que contém a sequência correta de F e V. Então, a primeira informação: o gnomo de um relógio de sol serve para apontar, deve apontar para o equador celeste. Ó, um gnomo de relógio de sol deve apontar para o equador celeste. Se a gente voltar aqui, ó, para funcionar adequadamente, é muito importante que o gnomo esteja paralelo com o eixo de rotação da Terra, ou seja, o gnomo precisa apontar para o polo celeste e não para o equador celeste, tá? Então essa aqui é falsa, tá? Então aqui nós já conseguimos analisar as informações, ó. Essa aqui já dá para eliminar e essa aqui já dá para eliminar, beleza? Este relógio também irá funcionar no hemisfério sul. Será? 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 Ó, ah, ao lado temos a imagem do relógio equatorial, do tipo equatorial, existe um motivo projetado para funcionar somente no hemisfério norte. Então, ó, nada de hemisfério sul. É falso essa afirmação aqui também, tá? Ok, aqui tudo falso, então não dá para eliminar nada. Muito bem. Seu mostrador foi corrigido para o horário de verão. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Ele deveria, aqui no meio, estar marcando 12 horas, mas está marcando 1 hora, ou seja, quando o sol estiver aqui em cima, deveria estar marcando meio-dia, mas ele está marcando 1 hora, eles adiantaram 1 hora, ou seja, foi feita exatamente a correção que se faz no horário de verão, quando você adianta 1 hora, né? Quando tinha horário de verão no Brasil, não tem mais, não sei se alguns estados ainda têm, mas tinha aqueles dias, tipo, era, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite e ainda estava claro. Por quê? Porque se adiantava 1 hora. Então, se eles adiantaram 1 hora, foi por causa do horário de verão. Então, aqui é verdadeiro. Então, é F, F e V. Olha, não tá fácil de eliminar a alternativa aqui, ó. Também tá dando certo. Seu mostrador indica que são cerca de 9h20 da manhã no horário local. Vamos olhar aqui a sombra, ó. A sombra está passando aqui, que é a que indica a hora. Então, aqui mais ou menos seria 9h30, aqui 10 horas, então está um pouquinho antes das 9h30. Dá para dizer que é 9h20, então aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro, então já dá para eliminar essa aqui.
Só falta a gente analisar a última afirmação. Em dias nublados é impossível saber a hora por esse relógio. Se o relógio funciona com a sombra do sol, dias nublados não tem como saber, né? Então, que verdadeiro, a gente elimina essa e essa aqui é a alternativa correta. Vamos lá para 6. Sabemos que a luminosidade L das estrelas é equivalente à potência das lâmpadas e não depende da distância delas até nós. Quando montamos um gráfico entre a luminosidade e a temperatura superficial das estrelas, temos o que se conhece como diagrama de Hertzsprung-Russell, ou simplesmente de diagrama HR. Ele é uma ferramenta fundamental na astronomia para classificar e entender a evolução estelar. As estrelas são posicionadas no diagrama HR de acordo com a sua temperatura superficial, que é o eixo horizontal, e a sua luminosidade, eixo vertical, revelando conjuntos estelares conhecidos como sequência principal, anãs brancas, gigantes e supergigantes, como em destaque na imagem. Então, está destacado aqui. O Sol o Sol, por ter temperatura superficial de 6.000 Kelvin e uma luminosidade igual a 1, foi posicionado nas coordenadas 6.001, né? Então, 6.001, tá aqui o nosso Sol. Sendo classificada então como uma estrela da sequência principal. Então ela está junto com todas as outras estrelas aqui. Sequência principal. Posicione e classifique 3 estrelas imaginárias, E1, E2 e E3, conforme suas características descritas a seguir. Então vamos ver, a estrela E1 é 10.000 vezes mais luminosa que o Sol. 10.000 vezes mais luminosa, ou seja, ela está aqui em cima, em algum lugar aqui, ó. Ó, aqui é 10.000 vezes, né, que está o Sol, e aqui é 10.000 vezes a luminosidade do Sol. Então essa estrela está aqui em algum lugar, vamos ver. E a sua temperatura superficial é 5 vezes maior que a do Sol. Então, o Sol está aqui e daqui para cá a temperatura aumenta. Então, 5 vezes a temperatura do Sol vezes 5 vai dar 30.000. Então, a nossa estrela está aqui em cima e aqui, ó. Então, se a gente fosse traçar mais ou menos aqui, ó, a gente teria que colocar a nossa E1 bem aqui, ó. Então, a E1, ela está aqui dentro junto com as estrelas da sequência principal. A E2 tem a mesma luminosidade que E1 e a sua temperatura superficial é de 4.000 Kelvin, mesma luminosidade que E1, que é a E1, né? Então, é E1 aqui, não é E2, né? E1, tá? Então, E1. Então, a E2 tem a mesma luminosidade, mas a temperatura dela é mais baixa, é só 4.000 Kelvin. Então, ela tem que estar em algum lugar aqui, ó, dentro das supergigantes. Então, a E2, ela está aqui, ó. Ok? A E3 tem a mesma temperatura superficial que E2 e a sua luminosidade é 100 vezes menor que a do Sol. Mesma temperatura que E2 e é 100 vezes menor que a do Sol. Então, 100 vezes menor que a do Sol. Muito bem. Então, a E3 tem a mesma luminosidade que E2, ou seja, ela está em algum lugar aqui. Só que ela é que mais fria que a do Sol. Uhum. Então, ela está mais ou menos aqui assim, ó. Ó, aqui está a temperatura do Sol. Qualquer estrela que esteja aqui está umas 100 vezes mais fria que o Sol. Então, a nossa E3, ela está aqui, ó. Muito bem, agora vamos analisar aqui. Uma vez posicionadas as estrelas E1, E2 e E3 no diagrama HR, assinala a única opção verdadeira. Vamos ver? E2 é classificada como uma estrela gigante. Vamos ver aqui a E2, E2 está aqui. A E2 está dentro aqui, ó, pelo nosso posicionamento, dentro das supergigantes. Portanto, essa afirmação é falsa. E3 é classificada como uma estrela anã branca. E3 anã branca. Não, a E3 é uma estrela da sequência principal. E1 e E2 são classificadas como estrelas supergigantes. Vamos ver, E1 e E2. E1 está na sequência principal e E2 está nas supergigantes. Então também está errado, tá? E1 e E3 são classificadas como estrelas da sequência principal. Vamos ver? E1 e E3. E1 sequência principal, E3 sequência principal. Então,
essa aqui é a alternativa correta. E1, E2 e E3 são classificadas como estrelas da sequência principal. Todas? Não, né? A E2 a gente já viu que é uma supergigante. Então aqui a alternativa correta, a letra D. Questão 7. A Voyager 1 e sua gêmea, a Voyager 2, lançadas em 1977, são as sondas espaciais em operação há mais tempo na história. Elas continuam funcionando mesmo depois de 47 anos no espaço. Recentemente, a Voyager 1 ficou 5 meses sem enviar sinais para a Terra, mas os engenheiros da NASA conseguiram corrigir o problema de comunicação com a espaçonave mais distante da humanidade no espaço. A velocidade da Voyager 1 em relação ao Sol é cerca de 17 quilômetros por segundo, o que significa que em apenas um dia a sonda percorre cerca de 1.500.000 quilômetros. Sendo assim, assinale a opção que contém quantos quilômetros a sonda se afastou do Sol nesses 5 meses em que a NASA perdeu a comunicação com ela. Considera um mês igual a 30 dias, né? Para arredondar para 30 dias. Muito bem, se ela percorre 1.500.000 quilômetros em apenas um dia, quanto que ela vai percorrer em 30 dias e quanto que ela vai percorrer em 5 meses? Então, basicamente, a gente tem que multiplicar 1.500.000 por 30 dias e depois multiplicar por 5, né? Então, vamos lá, vai ficar 1.500.000, 1.500.000, péssimo aqui o meu rabisco, né? Mas vai dar para entender. Vezes 30 e vezes 5. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? É moleza, tá, pessoal? Ó, o que que você faz? Ó, faz 15 vezes 3, vai dar 45. 45 vezes 5 vai dar 225, tá? Ó, 225. Aí você só repete todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 3, 4, 5, 6. Então é 225 milhões de quilômetros. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, ó. Moleza demais essa, tá? Aqui começam as questões de astronáutica. Vamos lá. Agora vai engrossar o negócio aqui. O foguete Starship da SpaceX é composto de dois estágios. O primeiro é chamado de Super Heavy, tem massa total de 3.600.000 quilos no momento em que seus 33 motores Raptor são acionados. O segundo estágio possui massa total de 1.400.000 quilos, é o M2, quando inicia a ignição dos seus 6 motores Raptor. O Starship pretende transportar 100.000 quilos à órbita terrestre e reutilizar seus dois estágios. No voo teste ocorrido em novembro de 2023, os 33 motores do Raptor no primeiro estágio funcionaram por 2 minutos e 41 segundos, levando o foguete a 70 km de altitude. Nesse instante, é iniciado o processo de separação entre o primeiro e o segundo estágio. Nesse voo, foi utilizada pela primeira vez a separação a quente, que consiste em acionar os 6 motores do segundo estágio enquanto esse ainda está acoplado ao primeiro estágio. Dessa forma, os gases expelidos pelos motores no segundo estágio empurram o primeiro estágio para baixo, conforme ilustrado na figura ao lado pela força F. A partir de então, agirão sobre o segundo estágio a força de empuxo E2, resultante do acionamento dos 6 motores Raptor, além da força da gravidade. Sobre o primeiro estágio, atuarão além da força F, a força da gravidade e o empuxo de apenas 3 dos 33 motores Raptor, que continuam a funcionar para controlar o seu retorno à superfície terrestre. Em função da altitude na qual a separação ocorre, as forças aerodinâmicas foram consideradas desprezíveis. Considere G, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Perguntas. Então, são 3 perguntas, né? Utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A2 do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força de empuxo dos 6 motores Raptor seja E2 igual a 1,4 vezes 10 elevado a 7 newtons. Então, o segundo estágio é esse cara aqui, ó. Aqui está dizendo o seguinte, a gente quer saber qual que é a aceleração dele no momento da separação. Então, tem a força de empuxo empurrando ele para cima, né, que é essa aqui, e tem a força peso empurrando ele para baixo. Então, é muito simples, a gente pode fazer a diferença entre a força de empuxo e a força peso, né, e depois dividir isso aqui pelo peso do
do segundo estágio e a gente vai encontrar a aceleração. Vamos fazer isso, ó. Vamos fazer essa força de empuxo menos a força peso, tá? Então a força de empuxo, tá? Força de empuxo menos o peso, né, do foguete, tá? E a gente vai saber a força de empuxo é 1,4 vezes 10 na 7. 1,4 vezes 10 elevado na sétima. Olhando no diagrama ali, né? Menos o peso do foguete, tá? O peso do segundo estágio, vamos ver aqui, uma massa total de 1.400.000 quilos. Então isso aqui daria 1,4 vezes 10 na sexta. Só que como o peso do foguete é a massa dele vezes a gravidade, eu ainda tenho que multiplicar isso aqui por 10. Se aqui é 1,4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado na sexta, se a gente multiplicar por 10 mais uma vez, vai ficar 1,4 vezes 10 na sétima. Então, ó, 1,4 vezes 10 na sétima. Ou seja, 1,4 vezes 10 na sétima e 1,4 vezes 10 na sétima, isso aqui vai dar zero. Ou seja, no momento da separação, esse segundo estágio não está acelerando, a aceleração dele é zero. Então, ó, a resposta do item A já é zero. Então, a gente pode eliminar isso aqui, a gente pode eliminar isso aqui e a gente pode eliminar isso aqui, ó. E isso já ajuda a gente a não precisar nem fazer o último item, porque a resposta é igual, né? Calcula a aceleração do primeiro estágio, supondo que no momento da separação, o primeiro estágio tenha uma massa total de 700.000 quilos e 3 motores Raptors ativos, correspondendo a um empuxo de 7 vezes 10 na sexta. Ah, considera ainda que a força dos gases sobre o motor do primeiro estágio é cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio, ou seja, 1,12 vezes 10 na sétima. Então, ó, aqui é um pouquinho mais complexo, porque, ó, se a gente olhar o diagrama aqui, tem a força de empuxo empurrando para cima, mas tem duas forças empurrando para baixo, que é o próprio peso do foguete, né? E mais uma força exercida pelo foguete de cima, pelo segundo estágio, que está empurrando. Então, no final das contas, o que a gente vai ter aqui, ó? Primeiro vamos calcular a força resultante, depois a gente divide pela massa do foguete e a gente sabe a aceleração. Então, a força resultante aqui vai ser, no caso, o E1 menos essas duas forças aqui. Então, vai ficar E1, né, a força resultante. Vou escrever aqui, ó, força resultante. Parece ser difícil, tá, pessoal? Mais fácil, tá? Só prestar atenção. E1 menos o F, né, e menos o peso, né, do estágio 1. Vou colocar, chamar de P1, tá? Peso do estágio 1. Então, o E1 é 7 vezes 10 na sexta. Então, vai ficar 7 vezes 10 na sexta, menos o F, que é 1,12 vezes 10 na sétima. 1,12 vezes 10 na sétima. E menos ainda o próprio peso do foguete. Quanto que pesa o primeiro estágio aqui? 700.000, né? Então, o peso dele tem que multiplicar isso aqui por 10. Isso aqui vai dar... Aqui daria 7 vezes 10 na quinta, vai dar 7 vezes 10 na sexta. Não é isso? 7 vezes 10 na sexta. Ok? Não tô falando nada de errado aqui, né? O 700.000 quilos e vezes 10, isso aqui vai dar 7 vezes 10 na sexta, tá? 7 vezes 10 elevado na sexta. Se vocês prestarem atenção, ó, a força de empuxo do aqui é exatamente igual ao peso do foguete. Então, esse cara aqui já dá para zerar com esse. Então, aqui a força resultante vai ser esse cara aqui, tá? Então, a força resultante é 1,12 vezes 10 na sétima. Mas, para descobrir, então, a aceleração resultante, tem que dividir isso aqui pelo peso total do foguete. E o peso total do foguete, a massa total do foguete, na verdade, né, é 700.000 quilos. Então, eu tenho que dividir isso aqui ainda, então, por 7 vezes 10 elevado
na quinta, tá? Isso aqui, ó, 1,12 dividido por 7 nunca que vai dar 10, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês ainda um pouco mais, ó. 10 elevado na sétima com 10 elevado na quinta, isso aqui vai dar alguma coisa vezes 10 ao quadrado. Então vai dar 1,12, tá? Dividido por 7 vezes 10 ao quadrado, né? Porque aqui, ó, tem um 10 na sétima, aqui tem um 10 na quinta. Corta esse com esse e fica aqui 10 ao quadrado. 1,12 dividido por 7, isso aqui vai dar menos do que 1, tá? Só que menos do que 1 vezes 100 vai dar mais do que 1. E não vai dar 10. Para dar 10, isso aqui teria que ser tipo algo do tipo 70 dividido por 7. Alguma coisa assim, tá? Por que eu tô falando isso? O professor tá dando uma dica, não precisa ficar pensando, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui com calculadora? Não precisa fazer com calculadora, tá? É só você entender que não tem como isso aqui dar um múltiplo de 10. Não tem como, tá? Isso aqui, ó, 1,12 dividido por 7 não tem como dar um múltiplo de 10. Então a resposta correta é essa aqui, ó. Tá bom? Não tem como isso aqui dar um múltiplo de 10. Questão número 9, tá? Tá quase lá. Desde o início da era espacial em 1957, a humanidade já enviou centenas de espaçonaves não tripuladas para explorar o sistema solar. Atualmente, existem duas delas em órbita do Sol: a norte-americana Parker e a europeia Solar Orbiter. A sonda Parker foi lançada no espaço em 12 de agosto de 2018 pelo foguete Delta IV Heavy, que é o ponto 1 da figura, ingressando em órbita solar no dia 19 de janeiro de 2019. Ao passar pelo planeta Vênus, ponto 2 da figura, a sonda Parker realizou a sua primeira manobra assistida por gravidade, flyby, tema de uma questão da OBA em 2018. Como resultado dessa manobra, a Parker teve sua velocidade aumentada e o seu periélio, distância mínima do Sol, diminuído. Ao longo dos seus 7 anos de operação, a sonda Parker realizará 24 órbitas ao redor do Sol, com 7 passagens próximas a Vênus. Ao final desse processo, seu periélio será reduzido para 6 milhões de quilômetros. Ah, em seu último periélio, a Parker tornar-se-á o objeto mais rápido feito pelo homem. Neste exercício simplificado, calculamos o valor dessa velocidade. Para tanto, considere uma das órbitas elípticas que a sonda Parker descreve ao redor do Sol. Nessa órbita tem-se que vale o princípio da conservação da energia, com a soma da energia cinética, E-sim, e energia potencial, E-pot, sendo igual à energia mecânica, ou seja, a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Então aqui tem os dois momentos, né? A órbita de Vênus, um dos seus ah, das órbitas da sonda Parker aqui, e quando ela teve o periélio mínimo, né, que é os 6 milhões de quilômetros aqui. E aqui tem umas perguntas, ó. Calcule a energia potencial gravitacional da sonda Parker no período da sua última órbita. Para isso, utilize a fórmula E de energia potencial igual a ms, que é a massa da sonda, vezes a massa total, vezes a constante gravitacional, dividido por d. E o ms é 600 kg, correspondente à massa da Parker, m é a massa do Sol e g é a constante de gravitação universal. D é o menor periélio de todas as órbitas. Para simplificar seus cálculos, considere que m vezes g é esse valor aqui, ou seja, ele já deu o resultado disso aqui, tá? Então nós temos que calcular aqui a energia potencial utilizando essa equação e com esses dados aqui. O ms é 600 e o m vezes g é 1,27 vezes 10 na 20. E a distância é a menor de todas as órbitas, né? O menor periélio, nós já anotamos aqui, ó, que é 6 milhões de quilômetros. Então vamos resolver isso aqui, considerando essa equação aqui. Vamos copiar aqui, então, a energia potencial vai ser menos, né, 600 vezes o resultado desses dois aqui, que é 1,27 vezes 10 na 20. 1,27, tá meio ruim essa minha vírgula aqui, mas dá para entender, né? Vezes 10 elevado na 20, tá? 600 vezes e dividido pela distância, que é 6 milhões de quilômetros. 6 milhões de quilômetros vai dar 6 vezes 10 elevado se aqui está em metros cúbicos, tá certo. 6 vezes 10 elevado na 9 metros, tá?
Ou, como as respostas vão aparecer aqui em quilômetros, eu acho que a gente vai usar em metros, porque se precisar converter, depois a gente converte, tá? Quanto que vai dar isso aqui? A gente pode fazer 600 dividido por 6, e aqui em cima vai ficar 100. Então aqui pode ficar menos 100, beleza? Aí esse 6 aqui vai embora, né? Ficou 100 aqui no lugar dos 600, vezes 1,27 e vezes 10 elevado na quanto? Eu posso fazer esse 10 elevado na 20 menos o 10 dividido pelo 10 na 9, aí eu só faço diminuir esse 20 desse 9, e aqui vai ficar 10 elevado na 11, tá? Esse 100 eu posso escrever também como 10 ao quadrado, então aqui vai ficar 10 elevado na 13, então vai ficar menos 1,27 vezes 10 elevado na 13. Tá? Se vocês prestarem atenção, tem um errinho conceitual aqui nessa questão, ó, porque aqui, ó, é um sinal de negativo, porque esse aqui significa que é uma energia de atração, tá? O planeta, o Sol está atraindo, né, a sonda, mas aqui eles colocaram, né, ah, sem o sinal. Mas aqui a alternativa, tem duas alternativas em potencial, né? Essa não pode ser, ó, porque deu 1,27. Essa não pode ser e essa não pode ser. Tá? Vocês entenderam o que o professor falou? Ó, esse sinal negativo indica que é uma energia potencial gravitacional, é uma energia de atração. É uma maneira simples de entender. Tá? Mas aqui só colocaram o valor ah, em módulo, né? E então o item B, né, que é o que vai definir se é essa ou se é essa. Calcula a velocidade da sonda Parker no menor periélio de todas as órbitas. Para isso, considere a energia mecânica igual a menos 7 vezes 10 na 11 e a energia potencial calculada no item 9A. Dica: a energia cinética é a massa da sonda vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, o que acontece? A gente tem que descobrir a energia cinética, né, para poder calcular a velocidade. Mas, para descobrir a energia cinética, a gente vai usar essa equação aqui, ó, porque a gente sabe a energia mecânica que ele está dando aqui, energia mecânica. A gente vai usar a energia potencial que a gente acabou de calcular, tá? Que é a energia potencial. E sabendo essas duas, a energia potencial e a energia mecânica, a gente descobre a energia cinética e usa essa segunda equação para calcular a velocidade da sonda, tá? Então vamos fazer lá. A energia cinética, no final das contas, então, energia cinética, ela vai ser a energia mecânica, né, que é a energia total, somando as duas, menos a energia potencial, que é essa que a gente acabou de calcular, tá? Então, a energia cinética vai ser igual à energia mecânica, que é menos 7 vezes 10 na 11, ah, menos o menos 127 vezes 10 na 13. Então, no final das contas, a gente vai somar esses caras, tá? Menos 7 vezes 10, já vou explicar para vocês por quê. Menos 7 vezes 10 na 11, tá? Menos o menos 1,27 vezes 10 na 13. Tudo bem? Vezes 10 na 11 joules, tá tudo certo. Aqui, ó, por que a gente vai ter que somar? Porque menos com menos vai dar mais, tá? Então a gente vai somar menos 7 vezes 10 na 11 com 1,7 vezes 10 na 13. E aqui entra uma outra coisa bem importante também, tá? Ah, como aqui está 10 elevado na 11, aqui está 10 elevado na 13, a gente não consegue somar esse cara com esse cara. A gente tem que mexer aqui nas vírgulas para poder, para poder somar eles, tá? Então, esse menos 7 eu vou escrever ele como menos 0, se fosse 0,7 daria 10 na 12. 0,07, tá? Vezes 10 na 13. Aí, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? A gente mexeu na vírgula do 7 que estava aqui, andou duas casas para lá, somou 2 aqui na potência, tá? Vai aprendendo aqui. Mais 1,27 vezes 10 na 13. Agora eu posso somar menos 0,07 mais 1,27. Se você prestar atenção, eu só vou cortar esse 7 com esse aqui, né?
Então, isso aqui vai ficar 1,2 vezes 10 na 13. Tá? Então, aqui está a nossa energia cinética. Resolvemos? Não, tem que calcular a velocidade. Então, eu tenho que igualar esse cara aqui, né, com essa equaçãozinha aqui. Então, vai ficar, isso aqui vai ser igual, então, a massa da sonda, que é 600 vezes a velocidade ao quadrado, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, se a gente olhar isso aqui, ó, eu posso passar esse 2 para lá multiplicando e os 600 dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 1,2 vezes 10 na 13 dividido por 600, igual a velocidade ao quadrado. Muito bem. Esse 600 eu posso escrever ele como 6 vezes 10 ao quadrado, tá? Aqui, 2 vezes 1,2. Aqui também eu posso cortar, ó, esse 2 com esse 6, e aqui no lugar do 6 fica 3. Então, é 3 vezes 10 ao quadrado. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá. 1,2 dividido por 3 é 0,4. Então, fica 0,4, daí esse cara aqui vai embora e esse cara aqui vai embora. 0,4 vezes 10 na 13, é 13 aqui, dividido por 10 ao quadrado, igual a velocidade ao quadrado. De novo apareceu isso aqui aparece muito, né? Esses potência de base 10 aqui. 10 na 13 com 10 ao quadrado, eu posso cortar aqui, e aqui fica 10 na 11. 0,4 vezes 10 na 11, eu posso passar essa vírgula para cá e somar, e diminuir aqui, né? Colocar na décima. Então, fica 4 vezes 10 na 10, igual a velocidade ao quadrado. Vamos terminar bem aqui, ó. Se a velocidade ao quadrado é isso, isso quer dizer que a velocidade é a raiz disso, né? Então, velocidade vai ser raiz de 4, 2, então o 2 pode sair da raiz. E a raiz de 10 elevado na décima, eu pego o expoente daqui e divido pelo 2 aqui, já que é uma raiz quadrada, divido esse cara por esse, isso aqui vai dar 5, então é 2 vezes 10 na quinta metros por segundo. Isso aqui passando para quilômetros, daria 200 quilômetros por segundo, que é a alternativa D, tá? Então a B já era. Vamos então para a nossa última questão. E eu acho que é uma das mais fáceis aqui da parte de astronomia, tá? De astronáutica. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, utiliza imagens de satélites para estimar o desmatamento na Amazônia. A figura abaixo mostra a evolução do desmatamento nos últimos 6 anos, bem como a quantidade de multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os levantamentos são realizados entre agosto de um determinado ano e julho do ano seguinte. Sendo assim, entre agosto de 2020 e julho de 2021, foi desmatada uma área de 13.038 km². Nesse mesmo período, foram aplicadas 1.964 multas pelo IBAMA. Então, aqui tem o gráfico, né? A parte preta aqui é a área desmatada e a parte cinza é a quantidade de multas, né, para cada período aqui, né, de julho, de julho não, de agosto até julho, tá? Então, começa em agosto de 2017 e vai para julho de 2018 e assim por diante. Baseado nas informações fornecidas, primeiro coloque F ou V na frente de cada afirmação, depois escolha a opção que contém a sequência correta de F e V. Primeira afirmação: o período entre agosto de 2019 e julho de 2020 apresentou o maior período de desmatamento. 2019 e 2020 é aqui. Será que foi aqui que teve o maior desmatamento? Se a gente olhar aqui, ó, de 2020 para 2021, teve um desmatamento maior do que aqui de 2019 para 2020. Então aqui já é falso.
falso, e a gente já olha aqui, ó, estratégia, tá? Para não ter que analisar todas as informações. Nem sempre vai ter que analisar todas as informações, porque isso aqui, a prova também ela avalia a tua capacidade de resolver, né, num determinado tempo. Ó, a gente pode analisar se quiser depois, tá? Mas aqui, ó, já dá para ter certeza que essa aqui é verdadeira, não precisa nem ler, tá? Aqui já é verdadeiro, porque ó, todas são verdadeiras. Aqui tem que ler para concluir, tá? O estado de Alagoas possui uma área de 28.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. O total da área desmatada nos 6 últimos anos é equivalente a 3 vezes a área de Alagoas. Será que é verdade, ó? O total da área desmatada nos 6 últimos anos é equivalente a 3 vezes. Vamos ver aqui, ó. Aqui diz, ó, 6 últimos anos, blá blá blá. Ó, sendo assim, entre agosto de 2020 foi desmatada uma área total de 13.000. Esse período, tá. Isso aqui não diz muita coisa. A gente tem que olhar então aqui nos 6 últimos anos. Então, desde 2017 para 2023, a gente teria que somar tudo isso aqui, hã, 28.000 e ver se dá 3 vezes 28.000 quilômetros quadrados. Então vamos ver aqui, ó. Aqui tem 7.000 mais 10.000, vamos nem fazer muita conta, tá? 7.000 mais 10.000, 17.500, mais 10.000, daria 27.500, mais 800, 28.300, mais 13.000, daria 38.000, mais 3.000, 41.000, mais 11.000, 52.000, mais 9.000, daria pouco mais de 60.000 quilômetros quadrados desmatados. E 60.000 não é nem de perto 3 vezes 28.000, né? Teria que ser uns 90.000. Então essa aqui é falsa. Então essa aqui sendo falsa, a gente já mata que a alternativa correta é a letra C. Mas só vamos confirmar, vai que a gente cometeu um errinho, né? Vamos analisar se as outras duas são verdadeiras. Em relação ao período anterior, a taxa de desmatamento do período 2022 e 2023 caiu 22% aproximadamente. Vamos ver, de 11.000 para 9.000 é aproximadamente 20%. Se tivesse que chutar, eu ia chutar 20%, tá? Ó, de 10.000, se diminuísse 20%, eu cairia para uns 8.000 aproximadamente. Mas foi de 11.000 para 9.000, então dá mais ou menos a mesma. Então eu não, nem faria conta aqui, tá? Precisa fazer conta em todas. A taxa de desmatamento decresce na medida em que as multas do IBAMA crescem. Será? À medida que as multas do IBAMA crescem, a taxa de desmatamento decresce. Então, ó, será que faz sentido? Ah, Nos anos onde a gente isso é facilmente observável aqui, ó, olhando melhor, ó, nos anos que tem pouca multa, o desmatamento é alto. Quando as multas aumentam, o desmatamento cai. Pode ver, ó. Por exemplo, comparar esses 2 anos aqui, ó. Aqui teve menos multa, o desmatamento foi maior. Comparando esses dois, aqui também teve menos multa, o desmatamento foi maior. Daqui para cá, menos multa, desmatamento maior. Daqui para cá, mais multa, desmatamento menor. Daqui para cá, mais multa ainda, desmatamento menor. Então aqui afirmativa verdadeira. E essa foi a nossa correção da prova de 2024 do nível 4. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, não deixe de seguir o canal para que eu possa produzir mais vídeos. Deixa o joinha, deixa um comentário. Se tem alguma coisa que você não entendeu, que você quer que mude, alguma outra prova que você quer que analise. E é isso aí.